Não há lugar para Deus em nossas vidas. Conclusão. Lucas, capítulo de número 2, dos versos de 1 a 7. E o versículo 7 fala: Deu à luz seu filho primogênito e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Em primeiro lugar, não há lugar para Jesus na infância, pois somos jovens demais. Nós vamos ver que muitas pessoas não reconheceram a Cristo Jesus. Não sabiam nem aonde ele estava. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, diz: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Sabe? Aqueles homens vieram de tão longe. E as pessoas daquela época, naquele lugar, não tiveram tempo para Cristo Jesus. Não tiveram tempo. A grande maioria não reconheceu a Cristo Jesus, não deu valor a ele, não deram valor. Os doutores da lei conversaram com Jesus quando ele era ainda criança, adolescente, e o ignoraram. Então, no dia de hoje, não ignore a Jesus na sua juventude. Lembra-te do teu Criador, conforme fala a palavra de Deus, na tua juventude, pois virão dias na velhice que você irá se arrepender. Não esqueça dele. Não esqueça que Jesus veio criança, recém-nascida a este mundo, para salvar a todos. E a melhor fase de servir a ele é na infância. Por isso, precisamos pregar para os nossos filhos, nossas crianças. Precisamos levar nossas crianças a Cristo Jesus. Segundo lugar, não temos lugar para Jesus na nossa vida adulta, pois estamos ocupados demais. Talvez você esteja ocupado demais, a correria. Chega essa época de Natal, estamos correndo de um lado para o outro e não temos tempo. Só temos tempo para Jesus quando precisamos dele. Ele mesmo disse isso lá em João, capítulo 6, versículo 26. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E depois, em João, capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Sabe? Jesus conhecia a cada um deles. Ele fala isso em João, capítulo 2, versículos 23 e 24. E ele sabia que aquelas pessoas buscavam a ele apenas quando estavam com interesse, com segundas intenções. Eram ocupados demais para servirem a Deus sem segundas intenções. Será que você não serve a Deus apenas com segundas intenções? E finalmente, nós vemos em terceiro lugar, não há lugar para Jesus nem na hora da morte para algumas pessoas. É impressionante isso, pois é tarde demais para alguns, nem na hora da morte. As pessoas param e refletem isso. Nós falamos isso lá em Lucas, no capítulo 23, dos versos de 33 a 48, que fala dos dois ladrões na cruz. Versículo 39 fala que um dos malfeitores blasfemava. E depois, no versículo 42, o outro, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42. Nem da hora da morte. Nós vemos que os discípulos, eles ficaram apavorados quando Jesus estava ali na hora da morte. Um negou, o outro rejeitou. Nós vemos tudo isso
acontecendo. E Judas se suicidou. Mas o que o Senhor Jesus disse? Lá em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu pergunto, você crê nisso? Não espere chegar o último momento da sua vida para você crer. Creia o quanto antes. Aproveite os anos da sua vida. Não importa se você é jovem, se você já está na fase adulta ou no final da sua vida. Mas aproveite a oportunidade dada por Deus a cada um de nós. Amém. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Pai, obrigado pela vida do teu filho Jesus. Tu enviaste ele ao mundo. Ele nasceu, ele viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia por cada um de nós. Que cada um aproveite o presente dado por ti e que na vida de cada um de nós tenha lugar para Cristo Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São Miguel Paulista, localizado na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre.